Desfruta da viagem. Oi, gente. É o velho do ETS aqui de novo com vocês, com mais um pedacinho da história do médium Arigó, na Histórias com Viagem do Velho. Como nós vimos, o juiz Imesi foi observar o trabalho do médium, não uma, mas várias vezes, na tentativa de compreender aquele caso. Ele ainda procurava uma forma de evitar a prisão daquele homem. Infelizmente, ele não encontrou uma outra saída, mas conseguiu reduzir a pena do médium, que era de 9 meses, para apenas 2 meses de prisão. E então, no dia 20 de agosto de 1965, Arigó pegou novamente seu carro e dirigiu de Congonhas até Conselheiro Lafayette, onde entrou em sua antiga cela, de modo a cumprir o tempo que lhe restava de prisão. Enquanto isso, graças à insistência do juiz Imesi, o Superior Tribunal estava revendo o caso do Arigó. Havia muitas irregularidades. Inesperadamente, o promotor Marcelo de Paulo recomendou o cancelamento da pena. Em uma votação unânime do tribunal, as acusações contra o médium Arigó foram retiradas. E em 8 de novembro de 1965, ele foi solto. A decisão causou grande comoção na prisão, tanto entre os guardas quanto ao próprio diretor, e mesmo entre os colegas que dividiam cela com Arigó. Alguns deles chegaram mesmo a chorar com a notícia. Prepare-se para virar à esquerda. À porta da prisão, à sua saída, milhares de pessoas o aguardavam para cumprimentá-lo. Vire à esquerda. Diante dos flashes dos fotógrafos, ele acenava agradecidamente àquela população que foi recebê-lo. Com lágrimas de alegria, ele abraçou a esposa e os filhos. Logo, estaria novamente em sua casa, e agora, sem a ameaça de uma nova condenação. No dia seguinte, como se nada houvesse acontecido durante aquele ano, uma enorme fila de pessoas se formava à sua porta outra vez. Arigó estava de volta e reacendeu a esperança de um grande número de pessoas adoecidas. Agora, com a soltura do Arigó, o grupo de cientistas norte-americano voltou a esforçar-se na organização da sua expedição ao Brasil. Mas dessa vez eles estavam muito cautelosos para evitar de chamar muita atenção aos trabalhos do médium que haviam recomeçado. Devido à conjuntura política do Brasil, o ex-presidente JK se viu obrigado a mudar a residência para Nova York. Porra, o cientista ficou sabendo sobre a presença de JK em Nova York e, junto de sua intérprete, foi procurá-lo. Ele tinha esperança de conseguir com o presidente alguma informação valiosa sobre o médium. Kubitschek confirmou a sua amizade com o médium, falou de sua experiência pessoal e disse ao cientista que ele só concedeu o indulto ao médium porque acreditava realmente no trabalho que ele fazia. O testemunho do presidente animou ainda mais aquele grupo de estudos que estava decidido a pesquisar aqueles poderes do médium. Era julho de 1966. 8 meses haviam se passado desde que o médium recebeu a sua liberdade novamente. E ele então disse aos cientistas norte-americanos que estava preparado
para colaborar com as pesquisas. O cientista Purrer e sua assistente chegaram ao Brasil na primeira semana de agosto de 66. Sua primeira tarefa era estudar a habilidade que o médium possuía para realizar os diagnósticos. Era a primeira vez que a assistente do cientista vinha ao Brasil e ela ficou impressionada com a quantidade de pessoas que se deslocava até Congonhas à procura do médium. Pelas vestimentas e o comportamento das pessoas, dava para se imaginar que haviam pessoas das diversas classes sociais. À chegada do médium, ambos se cumprimentaram e se dirigiram à clínica. Lá, eles combinaram que o diagnóstico seria feito imediatamente após o médium receber o paciente. Então, eles gravariam e logo após perguntariam se o paciente havia levado algum diagnóstico médico que pudesse comprovar o diagnóstico feito pelo médium. Se houvesse alguma divergência entre os diagnósticos, eles dariam preferência ao diagnóstico feito pelo médico. Eles trabalharam junto do médium cerca de 3 dias e consideraram os primeiros 1000 pacientes como uma amostra básica para os estudos preliminares. Aquele não era o estudo definitivo, mas ele era essencial para determinar o potencial de sucesso da equipe. Ao final do 3º dia, eles fizeram um resumo dos resultados daqueles 1000 pacientes. 35 dos casos foram rejeitados pelo médico e o paciente foi enviado novamente para o seu médico. Dos 965 pacientes que restaram, 545 haviam levado relatório dos seus laudos médicos. 420 pacientes foram rejeitados pela pesquisa por não possuírem consigo os relatórios de laudo médico. 518 laudos médicos corresponderam ao diagnóstico feito pelo médium. E houve, então, 27 laudos com divergência entre os diagnósticos. Isso representou uma correspondência de 96% de laudos. Quanto à análise da prescrição dos medicamentos, era um grande desafio. Mas essa é uma história que deixaremos para ver numa outra viagem. Por enquanto, nós vamos ficando por aqui. Beijo do velho do ETS. Acho que fizemos uma boa viagem.